Olá, graça e paz, meus queridos irmãos. Você está no canal Eu na EBD, canal de bênção para a sua vida. Eu sou o pastor Cícero Pereira. Estamos aqui para dar prosseguimento no primeiro trimestre de 2020, na lição dos adultos. A revistinha traz por tema a raça humana, origem, doutrina e redenção. E hoje nós vamos falar, da queda do ser humano. Já estamos na lição de número 7. Não se esqueça de deixar aquele joinha para ajudar aí o nosso canal, compartilhar aí nas suas redes sociais. E se é a primeira vez que você está tendo contato comigo através desse vídeo, muito obrigado e muito obrigada. Peço que visite aí o canal Eu na EBD. E se você gostar do conteúdo que nós disponibilizamos aqui para vocês, ou para você, se inscreva e não se esqueça de ativar o sininho de notificação, beleza? Sem mais delongas, nós já vamos para a lição de hoje. Mas antes disso, quero mandar um abraço para todos vocês, professores, alunos da Escola Bíblica Dominical, superintendentes, os meus irmãos aqui do Ministério Aliança Renovada. Um abraço a todos vocês, pessoal aí da Bíblia em Foco. Um abraço para todos vocês, certo? Bom, sem mais delongas, vamos para a lição de hoje. A queda do ser humano. Esta aula será ministrada domingo, agora, dia 16 de fevereiro. E o texto áureo se encontra em Romanos capítulo 5, versículo 12. Diz assim: pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Leitura bíblica em questão. Verdade prática: ao pecar contra Deus, o homem perdeu o completo domínio sobre a criação e tornou-se vulnerável à morte. Em Cristo, porém, temos o reino e a vida eterna. Beleza? Leitura bíblica em classe, agora sim. Como de costume, não irei fazer a leitura, mas está em Gênesis capítulo 3, do versículo 1 ao 7. Então, meus amados, alguma coisa deu muito errado com a natureza humana. Quando nós começamos a ler a Bíblia, a gente percebe isso, não é verdade? Bom, a palavra de Deus diz que o que aconteceu foi por meio do advento, da queda lá do Adão e da Eva. Então, a palavra de Deus ela é clara em mostrar isso. Que o que deu errado foi a queda do homem lá, certo? Então, a doutrina bíblica da queda humana, ela é realista quanto à natureza do ser humano. Então, ela testemunha a maldade no interior do homem. Essa é o relato da doutrina bíblica. Ela dá testemunho, ou ela testemunha a maldade no interior do homem. Então, essa maldade ela só pode ser removida por meio de quem? Do nosso Salvador, Jesus Cristo. Só Ele pode remover a maldade do coração do homem. Assim, esse ensinamento ele é um antídoto para qualquer filosofia ou sistema de pensamento que tenta impor-se, alegando que a natureza humana ela é boa e agradável. Pelo contrário, a palavra de Deus, a palavra do Senhor, ela mostra que o ser humano ele pode fazer as piores maldades que alguém possa imaginar. Mas embora ela seja capaz de também executar aí, empreendimentos maravilhosos, certo? Já estamos em aula. A introdução diz o seguinte, que a narrativa do pecado de Adão e Eva, longe de ser uma parábola, foi um evento real, cuja literalidade não pode ser questionada, pois acha-se referendada em toda a Bíblia. Trata-se, pois, de uma temática imprescindível ao estudo da doutrina do homem. É o que nós vamos estudar aí hoje, Então, que o Espírito Santo aí nos ilumine aí a compreender aí a palavra do Senhor. Tópico 1, iremos falar aí do livre-arbítrio do ser humano. Tópico 1, ele nos traz aí 3 subtópicos. No primeiro, nós iremos falar do próprio livre-arbítrio. No segundo subtópico, a soberania divina. E no terceiro subtópico, a responsabilidade humana. Então, falando do livre-arbítrio do ser humano, veja bem,
O livre-arbítrio ele é um dom recebido de Deus, através da qual podemos desimpedidamente escolher entre o bem e o mal. Então é um livre-arbítrio que nós temos entre escolher o bem e o mal. Isso foi um dom que Deus nos concedeu. Eu posso fazer o que eu quiser. Agora, livre-arbítrio é poder de escolha. Agora, temos que entender que eu tenho poder de decisões, mas eu não tenho poder sobre a punição. A punição, isso aí eu não tenho como escolher qual punição eu irei tomar, certo? Então, esse aí é o livre-arbítrio, ele é um dom de Deus que o Senhor nos concedeu. Porque nós somos seres autônomos, nós somos conscientes da própria existência e também do nosso lugar no universo criado por Deus. A soberania divina. A soberania divina é o direito absoluto, irrestrito e inquestionável que possui Deus sobre toda a criação. Então Deus ele é soberano, ele tem o direito absoluto sobre todas as coisas, né? Mas quem é você, ó homem? Isso Romanos 9:20, Paulo falando. Para questionar a Deus, acaso aquilo que é formado pode dizer o que formou, por que me fizeste assim? Então, a soberania de Deus ela é absoluta. Nós observamos isso aí, certo? Deus ele é soberano. O Senhor ele age como lhe aprouve, como quiser. Nas mãos do Senhor nós somos apenas barro, ele é oleiro. Ele faz o que ele quer, ninguém pode questionar, não é verdade? Não devemos aí, por outro lado, levar em conta a soberania de Deus algo como despótico e tirano. Porquanto todas as ações de Deus são o quê? Fundamentadas em seu amor. Deus é amor, Deus é justiça e também sabedoria. Ele faz o que ele quer, que bem lhe entende. Certo? Então, vamos para o subtópico 3, a responsabilidade humana. Falamos da soberania de Deus, ele é absoluto em tudo. E a responsabilidade nossa? Qual que é a responsabilidade? Bom, entre o livre-arbítrio e a soberania divina, encontra-se aí a nossa responsabilidade. Ele nos chamará um dia a prestar conta quanto às nossas escolhas. Então, o juízo final ele não é uma ficção, né? Não resta dúvida que Deus ele permite-nos o direito aí de obedecer Ele ou não os seus mandamentos. É a gente que escolhe. Porém, meu irmão, cada um vai prestar conta. O juízo final é que Deus vai julgar todas as coisas, tá certo? Então, o juízo final ele é uma realidade que está aguardando aí a raça humana aí na consumação de todas as coisas, certo? Fechamos o tópico 1, o resumo do tópico 1, a síntese, né, do tópico 1. Entre o livre-arbítrio e a soberania divina, encontra-se aí a responsabilidade humana. A queda, ou seja, um evento histórico e literal. Já no tópico 2 nós vamos falar da queda, que foi um evento histórico e literal. Então, a apostasia de Adão e Eva deu-se o quê? Deu-se em consequência do conflito entre o livre-arbítrio humano e a soberania divina. Então, nesse tópico, ou neste episódio, houve aí a possibilidade da queda, a realidade da tentação e a historicidade da queda. O que nós iremos ver aqui nesse tópico 2, falando da queda, nós temos 3 subtópicos. A responsabilidade da queda, a realidade da tentação e no subtópico 3, a historicidade da queda. Falando da possibilidade da queda. Bom, Deus criou Adão e Eva livres, permitindo-lhes o direito de obedecê-lo ou não. Todavia, a ordem do Senhor, concernente à árvore da ciência do bem e do mal, era bastante clara. Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então essa aí foi a ordem que foi clara da parte de Deus, falando aqui da realidade da tentação. Então, quando Deus criou o homem, Deus deixou para ele o livre-arbítrio. O homem ele tem escolha, né? Então, ao ser tentado pela serpente, Eva ela deixou ser enganada pela cobra, né? Pela serpente, por Satanás.
Então, a possibilidade de o homem vir a ser um Deus, isso instigou, né, o sentimento, a vontade, o desejo. Adão e Eva, eles pecaram contra Deus. 1 Timóteo 2,14 fala isso. Temos em vista aí a responsabilidade que foi de Adão, porque eles escolheram, né? Adão, ele escolheu, ele poderia ter falado não, Eva poderia ter resistido, mas infelizmente, né, essa é a realidade. Essa foi aí a possibilidade da queda. E no subtópico 2, a responsabilidade, ou melhor, a realidade da tentação. Ao ser tentado pela serpente, Eva deixou-se enganar pela velha e bem arquitetada mentira de Satanás. Então, a possibilidade do homem vir a ser um Deus, foi isso que eles, digamos assim, desejou, querendo. E, na verdade, o ser humano, ele sempre buscou dentro de si um Deus, ele sempre quis ser igual a Deus. Ele acha que ele é imortal, ele vive como não fosse morrer nunca. Ele acha que ele é imortal. E isso também foi uma das causas. Mas nós sabemos que nós somos o quê? Seres mortais. Mesmo Adão sendo imortal e Eva sendo imortal, mas após a desobediência e o pecado, eles passaram a ser mortais. No instante seguinte, Adão e Eva pecaram contra Deus, tendo em vista a representatividade de Adão, foi ele responsabilizado pela entrada do pecado no mundo. Então Adão, ele foi aí o responsável pela entrada do pecado no mundo. Eu não tenho nada a ver com o pecado de Adão. Porém, a minha natureza está ligada a um tronco, a minha raiz, né? Está ligada a um tronco. E quem é o tronco da raça humana, da nação? É Adão como representante da nação. Então ele pecou, ou seja, a forma original do bolo caiu, amassou no cantinho. Todos os bolos que saírem a partir daquela queda vai sair com defeito de fabricação, certo? E subtópico 3, a historicidade da queda. Bom, a narrativa da queda do ser humano tem de ser acolhida de forma literal, pois o livro de Gênesis não é uma coleção de parábolas mitológicas, mas um relato histórico e confiável. Então, deixa eu só voltar um pouquinho aqui. A narrativa da queda do ser humano ali, do pecado, não é um conto de fada, algo mitológico. Pelo contrário, foi real. E é por isso que nós até hoje estamos aí pagando, né, digamos assim, sofrendo as consequências do erro lá de Adão. Então, o pecado foi real, a queda foi real, e as consequências também, com certeza aí, toda a raça humana está colhendo aí, né? Então nós tratemos com temor e tremor a Bíblia Sagrada, porque ela é inspirada, inerrante, inefável e completa palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que a história de Adão foi verídica, é com isso aí que nós temos que nisso aí que nós temos que acreditar. Para fechar aqui o tópico 2, e nós vimos para o tópico 3 e último tópico, no episódio da queda humana houve a possibilidade da queda, a realidade da tentação e da historicidade da queda. Então foi livre arbítrio. O nosso representante, ele que escolheu, certo? Poderia resistir ou não, poderia dizer ou não, mas não quis. Então, as consequências da queda de Adão. O tópico 3, falar aqui das consequências da queda de Adão, nós temos na verdade nós temos 5 subtópicos. No primeiro, as consequências do pecado. Segundo, a perda da comunhão com Deus. Terceiro, a transmissão do pecado à espécie humana. Quarto, a enfermidade da terra. Quinto, a morte física. Então, as consequências do pecado de Adão. Devido aí à sua rebelião contra o Senhor, a raça humana ela teve de arcar com os pecados, com pesados encargos, ou seja, as consequências do pecado, a perda da comunhão com Deus, a transmissão do pecado e as reações subsequentes, enfermidades da terra e finalmente a morte física. Falando aqui da consequência do pecado, veja só, ao tentar a mulher, a antiga serpente prometeu-lhe a consciência divina, mas o que os nossos pais herdaram foi uma consciência pecaminosa,
gerada de obras mortais. Em outras palavras, se ferraram, achando que ia obter um benefício, obter foi malefício. Deixou de acreditar no Senhor para acreditar no diabo. Então, a perda da comunhão com Deus. Primeira consequência aqui foi a consciência do pecado. Agora, a perda da comunhão com Deus. Em consequência do seu pecado de Adão e Eva, foram expulsos da presença de Deus. Mas apesar de haverem ofendido a Deus, continuaram a ser alvo de seu imenso, eterno e infinito amor. Outra consequência do pecado aqui da queda foi a perda da comunhão com Deus. Mas pela sua bondade e a sua infinita misericórdia e amor, Deus sempre se preocupou com o ser humano. E Deus, Ele está sempre aí cuidando do ser humano, não é verdade? Então, desde a queda, o ser humano, para reatar a comunhão com Deus, tem de aproximar-se dele pela fé. Hebreus 11:6. Quem quer se aproximar de Deus tem que crer que Ele existe e é presenteador de todos aqueles que o buscam. Sem fé é impossível agradar a Deus. Outra consequência da queda, a transmissão do pecado à espécie humana. Aquilo que chamamos de pecado original, ou seja, contaminou universalmente a humanidade, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Foi o que eu disse lá. A forma do bolo caiu e amassou no cantinho. Só que o dono não jogou a forma fora, continua usando a mesma forma, e todos os bolos ali vai nascer com um pedacinho amassado, defeito, com um defeito. Outra consequência, a enfermidade da terra. Até a terra pagou por isso aí. Por causa do pecado de Adão, até a própria terra adoeceu. Desde então, o nosso planeta vem sofrendo com fomes, tremores de terra, inundações, ou seja, várias catástrofes, que o ser humano vem sofrendo aí, porque a Terra também passou por uma modificação, saiu da sua órbita natural, certo? E expulso do Éden, Adão teria de trabalhar com redobrado esforço a fim de prover o seu sustento cotidiano. E também, quando o reino de Deus manifestasse, logo após a grande tribulação, o planeta será curado de todas as suas enfermidades. Há uma promessa de cura? Mas isso depois, quando Jesus vier implantar aqui o seu reino milenar na Terra, certo? A morte física. Bom, já falamos que a consequência da queda de Adão foi a consciência do pecado, eles não tinham consciência do pecado, a perda da comunhão com Deus, que eles tinham comunhão direta com Deus, perderam, a transmissão do pecado à raça humana, o pecado deles passou por toda a raça humana, a enfermidade da terra, a terra também sofre com isso aí, as catástrofes, são cada dia mais e mais tenebrosas, e também a morte física, Então a morte é a mais triste consequência do pecado. Por quê? Bom, todavia, a pior morte que alguém pode experimentar é a separação eterna de Deus, que é a segunda morte. Falando aqui de morte, visão bíblica sobre a morte. Existem três tipos de morte. A morte física, a morte espiritual e a morte eterna, que é a segunda morte. Então a pessoa ela pode estar viva fisicamente, mas morta espiritualmente. Ela pode estar morta espiritualmente e também fisicamente. E a segunda morte é quando Deus julgar todas as nações e lançá-la no abismo eterno, certo? E quanto a nós, os que recebemos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, a morte não terá efeito. Por quê? Porque Ele é a ressurreição e a vida. Então a morte não tem poder mais sobre os crentes salvos em Cristo. Para nós concluirmos, dois fatos marcantes a doutrina do homem nas Sagradas Escrituras. A doutrina do homem é antropologia, antropos, homem, logia, estudo, história ou ciência, Então, a criação e a queda. Bom, à primeira vista, o pecado de Adão trouxe graves consequências à criação. A fim de sanear o pecado do homem, Deus, em sua presciência, já havia separado o Imaculado Cordeiro, desde a
desde a fundação do mundo para redimir-nos de todos os nossos pecados. Bom, meu amado, tá aí essa pré-aula. Esses slides estão disponíveis para você abaixo do vídeo. Tem um link para você clicar, abre uma página de download, você baixa no seu computador, leva para a sua igreja. Você pode dar uma aula dinâmica, interativa. Para isso você precisa de um computador e um notebook. Um data show de um computador e uma TV de LED. Se você não tiver a TV de LED, você pode usar seu computador, né, seu notebook e um data show. Você pode estar fazendo aí você pode estar conectando um no outro aí, certo? E todos os slides são editáveis, você pode editar, deixar com a sua cara, logo da sua igreja, enfim. Tenho certeza que você vai também gostar de aplicar a aula, esse conteúdo, aos seus alunos de uma forma mais objetiva e didática, certo? Então, muito obrigado, Deus abençoe, encerro aqui essa aula e até a próxima, se Deus assim nos permitir, em nome do Senhor. Tudo isso e muito mais nós fazemos dentro dele, se for da vontade de Jesus.